Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma reunião do Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. Nossa 23ª reunião. Vamos falar um pouco sobre os livros de Reis 1 e 2. Meu nome é André Andriolo. Hoje é dia 29 de julho de 2024. Como eu sempre ressalto, esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E a gente não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com qualquer outra religião. Nossos objetivos de hoje são bastante interessantes. A gente vai falar de Salomão e do templo. Vamos falar do reino dividido e dos profetas. Mas o interessante é que esse livro, né, ele começa logo depois do Samuel. Então, ele é uma continuação dos livros de Samuel 1 e 2. Que do mesmo jeito que Samuel 1 e 2 eram o mesmo livro, que foram divididos em dois por causa do tamanho do rolo, né, do pergaminho, esse também foi dividido em dois. Esse livro, ele é mais ou menos, ele tem 5 movimentos. Né? A história começa, o livro Jontal 1 e 2, né? Começa com a história em Israel e termina em Israel. Aí, no primeiro movimento, ele fala de Salomão, da construção do templo, e lá no final termina com a destruição do templo de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. Né? Essas sessões centrais aí contam como é que saiu de um reino superpoderoso para um reino dividido que é conquistado lá por Nabucodonosor, né, na Babilônia, e também pelo outro lá que eu sempre esqueço o nome, que são os assírios, né? Os assírios e os babilônios conquistam lá os dois reinos de Israel. E vamos falar também dos profetas. Começam a aparecer os profetas. E esses profetas eles chegam para alertar, olha, o caminho está errado. Não é bem por aí. Tá? Então, já falei um pouco aqui, né? É a continuação dos livros de Samuel. O livro de Reis também conta a história de uma longa fila de reis que vieram depois de Davi. Eu não tenho de cabeça o número de reis, mas são vários reis que vieram depois de Davi. Os 5 movimentos principais inicia com o reino de Salomão, a construção do templo, já falei, termina com a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia. Os 3 temas centrais, né, que compõem o livro explicam como é que Israel saiu daquele reino enorme para um reino dividido, e esses 2 reinos são rivais. Essa rivalidade é tão grande que chega até o tempo de Jesus, que o reino do norte, cuja capital era Samaria, né, entrava em briga com o reino do sul, cuja capital é Jerusalém. O reino de Judá, que é o reino do sul, tinha só 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte tinha as outras 10 tribos. E Jerusalém ficava no reino do sul, que era a capital. E Jerusalém, o reino de Judá, todos os reis do reino de Judá foram descendentes de Davi e de Salomão. Já os reis do norte, não. Foram várias dinastias que seguiram. Então, quando chega na época de Jesus, os judeus, eles do sul, de Jerusalém, eles se achavam mais importantes do que os judeus do norte. Aí havia essa briga, essa discussão com os samaritanos. Então, isso até aumenta um pouquinho. Quando a gente fala da história do bom samaritano, imagina Jesus falando isso. Né? Que o único que era mais caridoso, né, de todos aqueles que passaram para ajudar aquela pessoa e viram aquela pessoa que estava caída na beira da estrada, machucada depois do assalto, é o samaritano que vai cuidar dele. Então, essa história do samaritano começa aqui, nesse imbróglio aqui. O André, deixa eu ver se eu entendi. Essas 12 tribos, elas foram divididas. Aí, quer dizer, 2 ficaram aonde, as outras duas em Jerusalém. O reino do sul tinha 2, chamada Reino de Judá.
As outras 10 ficaram com o Reino do Norte, que chamava Reino de Israel. Era Reino de Israel ao norte e Reino de Judá ao sul. E o que tem uma coisa a ver com Jerusalém e a Samaria? Depois? O Reino de Judá, a capital, o Reino do Sul, a capital é Jerusalém. Ah, tá. E o Reino do Norte, a capital, Samaria. Então tá, onde ficou as outras 10? Exatamente. Capital do reino das outras 10, né? Uhum, isso. Bom, quem são os protagonistas do primeiro livro de Reis? Davi, que a gente já viu lá no livro anterior, no Samuel, né? Rei de Israel, pai de Salomão. O Salomão era filho de Betsabeia e Davi. Alguns lugares assinam Betsaba, Batseba, depende da Bíblia. Então eu gosto desse Betsabeia aí. O filho dela e Davi. Ele foi o terceiro rei a governar Israel. Foi Saul, Davi e Salomão. Lembra que a gente viu Saul lá? Logo no livro de Samuel, né? E aí, o interessante é que o Salomão, né, Deus torna ele o homem mais sábio que já andou na terra. O Roboão é filho de Salomão. Sucede ele como reino de Israel. Mas ele tem alguns atos bem perversos, a gente vai ver depois o que ele faz lá, ele apronta a beça. E ele ajuda na divisão aí dos dois reinos. Ele então, se torna o rei do reino do sul, o reino de Judá. E Jeroboão, ele era tipo um preferido lá de Salomão, mas não era filho de Salomão. E ele queria ser rei. Ele tenta dar um golpe de Estado e ser rei. Bom, e aí, então, ele se divide, existe essa briga, Jeroboão e o Roboão divide, então Israel é dividido em dois. E aí ele fica com as 10 tribos de Israel do norte, chamado Reino do Norte, e ele constrói altares idólatras, e ele também não segue mais a ordem de que só os levitas é que são os sacerdotes. Lembra que lá atrás, no Êxodo, né, Moisés e Arão já determinam que os levitas é que são os sacerdotes. Então, só os descendentes dos levitas serão os sacerdotes. Aí, o Jeroboão acaba com isso. Então, perverte ali até a religião, né? O esboço do primeiro livro é o reinado de Salomão. O templo, a construção do templo, é dedicado bastante tempo do livro sobre a construção do templo, detalhes. O templo é definido em detalhes, né? Ele fala do esplendor da corte de Salomão, da riqueza, da idade áurea, né? Da história dos hebreus. Fala da apostasia. Apostasia significa, eu botei até pequenininho assim, renúncia de uma religião ou crença, abandono de fé, renegação, ato de renunciar a um partido, a uma doutrina, a uma teoria, etc. Então, as 10 tribos, né, do norte, elas se afastam completamente da religião judaica. E vai terminar falando de Elias. Depois Elias continua no segundo livro, mas depois a gente vai falar sobre isso. Bom, o Salomão, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa para anotar aqui. O Salomão é designado rei por Davi. Só que ele é filho de Betsabeia. É uma mulher, lembra que o Davi, como é que ele faz para conquistar a Betsabeia? Ele vê ela tomando banho, e é de cima da janela do palácio dele, e ela era casada. Ele vai lá, seduz ela, namora com ela, e ela engravida de um filho. E aí ele manda matar o marido dela, que era um general dele lá, Urias. E ele mata o Urias e se casa com ela. Só que esse primeiro filho que eles têm é amaldiçoado e ele morre. Mas aí Davi pede perdão, o profeta Natan, vocês lembram da semana passada, o profeta Natan fala com ele, pô, tu aprontou, não sei o que. Aí ele vai e pede desculpas, aí ele faz aquela prece, né, que a gente falou que é um dos salmos até. Ele faz aquela prece, se arrependendo, e aí ele é concedido que ela engravide de novo, e aí nasce o Salomão. Só que Salomão nasce de um filho, vamos falar assim, que não tem direito de ser o sucessor. Ele tinha Davi já tinha filhos mais velhos.
Adonias, que era o quarto filho de Davi, era o herdeiro natural. Aminon, Absalão e Quileabe estavam mortos. Aminon e Absalão, um mata o outro também no livro de Samuel. O Absalão mata o Aminon. E o Quileabe a gente não sabe, deve estar morto também, porque não fala nada na Bíblia, mas por eliminação está morto. Né? Então, quando Davi já estava para morrer, antes de Salomão ser formalmente ungido rei, o Adonias conspira para se apoderar do reino, mas o profeta Natã, vai lá e corta pela raiz dali. O Salomão descobre depois, o Natã fala, olha, o Ananias tentou te derrubar. E aí o Salomão fala, não vou matar ele não. Deixa, chama o Adonias, se tu ficar quietinho aí, não vou te matar não. Mas não demorou muito, ele tentou de novo e acabou sendo morto. Né? Então, a gente vai entrar agora no melhor momento de Salomão. É o capítulo 3. Né? Esse capítulo 3 do primeiro livro de Reis, ele fala assim, lá no versículo 6, o Salomão ele vai até o Gabaon oferecer uns sacrifícios no altar alto. Nesse altar, ele ofereceu 1.000 holocaustos. Aqui diz assim. E aí, de noite, em sonhos, Deus aparece para ele. E aí, o Deus fala para Salomão, pede o que você quiser. Aí o Salomão responde, tu fizeste uma grande promessa a teu servo Davi, meu pai. Porque agiu de acordo contigo, com lealdade, justiça e retidão de coração. Cumpriste para com ele essa grande promessa, dando-lhe um filho que se senta no seu trono. É o próprio Salomão. Pois bem, Senhor meu Deus, tornaste teu servo sucessor de meu pai Davi. Mas eu sou um jovem que não sabe cuidar de si próprio. Teu servo está no meio do povo que escolheste. Um povo tão numeroso não se pode nem contar nem calcular. Ensina-me a escutar, para que eu saiba governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Senão, quem poderá governar teu povo tão numeroso? E Deus lhe disse, por teres pedido isso e não fizeres pedido de vida longa, nem teres pedido riquezas, nem teres pedido a vida de teus inimigos, mas inteligência para acertar o seu governo, eu te darei o que pediste, uma mente sábia e prudente, como não houve antes de ti, nem haverá depois de ti. E te darei também o que não te pediste, riquezas e fama maiores do que qualquer rei. E se andares por meus caminhos, guardando meus preceitos e mandados, como fez teu pai Davi, te darei vida longa. Salomão acordou, tiveram um sonho. Então foi a Jerusalém e de pé, diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, dando um banquete a toda a corte. E aí, né, o próximo item aqui no capítulo 3 é o famoso julgamento. Quem se lembra desse julgamento? Vamos ler de novo, vamos ler mais um pouquinho. Do versículo 16 em diante. Nessa ocasião, foram ao rei Salomão 2 prostitutas. Apresentaram-se diante dele, e uma delas disse, Majestade, essa mulher e eu vivíamos na mesma casa. Eu dei à luz quando ela estava em casa. Também, 3 dias depois, também essa mulher deu à luz. Estávamos juntas em casa. Não havia ninguém além de nós, somente nós duas. Certa noite, o filho desta mulher morreu, pois ela se deitou sobre ele. Ela se levantou de noite e, quando tua servidora dormia, pegou meu filho, que estava comigo, e pôs junto dela. E pôs junto a mim seu filho morto. Então, as duas moravam juntas e tiveram filhos ao mesmo tempo. Aí, o bebê de uma morreu. Enquanto ela estava dormindo, ela falou e trocou os bebês. Pegou o bebê vivo para ela
e a outra ficou com o bebê morto. Me levantei-me de manhã para dar de mamar para o meu bebê, e eu o encontrei morto. Olhei bem e vi que não era o bebê que eu tinha dado à luz. Aí a outra mulher, que estava na frente de Salomão também, falou: não, meu filho é o que está vivo, o teu é o que está morto. Então o rei Salomão falou: esta diz, meu filho é este, que está vivo, e o teu está morto. A outra diz: não, teu filho é que está morto, o meu é que está vivo. E aí ordenou: me dá uma espada. Dividi em dois o bebê vivo, dá metade para um, metade para outro. Então, a mãe do bebê vivo comoveu-se nas estranhas por seus filhos e falou: majestade, dai-lhe o bebê vivo, não o mateis. Mas a outra dizia: nem para ti, nem para mim, cortai-o. Então o rei deu a sentença: dai a essa o bebê vivo, não o mateis. É ela a mãe dele. Essa história é famosa, né? Da divisão, né? Divide no meio. Essa pintura é a pintura do Julgamento de Salomão, do Nicolas Poussin, eu acho que é assim que fala. Né? Agora tu está falando, eu lembrei que aí a mãe que amava mesmo o filho, é essa a história? Que amava o filho e falava: não, dá o filho para ele. Aí a outra teve que se entregou, né? Não teve jeito. Não, e a outra falou: mata mesmo, corta no meio, que a outra foi invejosa. Né? Aí ele descobriu de quem era o filho. Então, aí, lembra quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por quem são esses espíritos do mal, por que eles fazem o mal, esses espíritos impuros, que estão interessados em fazer o mal, ele fala: por inveja do bem. Eles não gostam de ver o outro bem. É o caso dessa mulher aí. Né? Ela não queria ver a outra bem. Se ela não podia ter, era melhor matar. Né? Ou tudo para mim ou nada para as duas. Esse caso foi muito famoso, é muito famoso, né? Muito, muito famoso. Bom, aí, a partir daí, começa a falar da riqueza, da administração do reino e a construção do templo. Né? Lá no capítulo 6, começa a falar da construção do templo. No ano 480, após a saída de Israel do Egito. Então, assim, já tinha passado 480 anos depois que eles ficaram no Egito. Sempre lembra o número 40, né? 40 anos no deserto, né? Não sei o quê. Então, 480 é 10 vezes 40, 12 vezes 40, né? É sempre o tal do 40 aí. E eles também, Salomão reinou por 40 anos, é tudo 40 ou 7. E aí, o Salomão começa a fazer o templo. Ele faz esse templo, essa aqui é uma foto do lado, ele reveste tudo de ouro. Ele, por dentro, ele tem 10 candelabros, 5 de cada lado, 10 mesas do pão ázimo, 10 altares de holocausto do lado de fora, né? Colunas de madeira, eu esqueci o nome da madeira, madeira de cedro, né? E manda fazer 2 querubins gigantes para ficar lá no lugar santíssimo. Né? A gente vê aqui, né? Aqui é o lugar santíssimo, aqui é o átrio, né? Essa região aqui é o átrio, aqui é o lugar santo e aqui é o santo dos santos. Então ele faz um negócio gigante. E tem detalhes isso aí. Inclusive tem gente hoje que existem reproduções desse templo por aí. Tem aqui no Rio de Janeiro. Tem. Aqui. Tá? Mas como é da onde que saía tanto dinheiro, né? Meu Deus do céu, de onde saía tanto ouro? Eu acho que eu vou te falando aqui. Lá na frente eu vou falar. Salomão ganhava muito, recebia muito dinheiro porque ele unificou o reino e ele recebia os impostos. Ele como rei. E esse dinheiro vinha todo e eles iam usando esse dinheiro todo. Ele era muito sábio, muito rico e ele era um excelente comerciante. Então, você lê o capítulo 4, o capítulo 5, desculpa, do livro de Reis, falam dele como comerciante, de alianças que ele faz com outros reinos e tal, mostrando como é que ele conseguiu
fazer o reino e ficar rico, né? Ele fala do tal dos querubins e tal. Então esse é o templo de Salomão. E aí, né, alguns estudiosos falam que essas decorações que tem, falam não, né, é verdade. Essa decoração que tem aqui são as árvores, representam as árvores lá do Jardim do Éden, né? Então, tem na porta do Jardim do Éden, não tem 2 querubins tomando conta do Jardim do Éden? Então, ele bota esses 2 querubins representados aí em vários lugares, e as árvores do Jardim do Éden, né? Como se representando também o paraíso aí. Então, e tinha um altar do holocausto gigante aqui, né? Aqui fora, né? Então, tinha essas bacias 10 bacias para água, 10 candelabros, 10 mesas, né? O incenso só tinha um, e aqui a arca, ele colocou a arca da aliança ali no meio, entre os dois querubins, né? E aí, depois que fica pronto, né, Deus fala para ele que vai habitar ali nessa região aqui. Apesar de que lá em Samuel, o Natan fala para Davi, olha, Davi, não adianta tu fazer um templo de pedra, porque como é que você vai querer que Deus more num lugar feito por ser humano? O ser humano é que tem que ir a Deus, não a Deus vir ao ser humano. Mas e isso aqui é o que está escrito aí no texto, né? Então, aí os sacerdotes levam a arca para o seu lugar, nos chama Debir, do templo, que é o Santo dos Santos. Ficar ali entre as asas dos 2 querubins. E na arca aqui nada havia, a não ser as duas tábuas de pedra. Então, o potezinho de maná e o cajado de Arão já estavam perdidos aí nesse momento. Só ficam as tábuas de pedra. E aí, quando os sacerdotes saíram do santuário, do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo, e aí, então de Salomão. Yahvé decidiu habitar a nuvem escura. Sim, eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Isso aqui é o texto ali do coisa, né? A rainha de Sabá é outra personagem famosa, né? Quem era a rainha de Sabá? A rainha de Sabá, eu estou copiando aqui um texto alternativo aqui. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pôr a prova com perguntas difíceis. Chegou lá com uma caravana gigante, camelos carregados de especiarias, grande qualidade de ouro, pedra preciosa, e fez a Salomão as perguntas que ela tinha em mente. E Salomão respondeu todas. Nenhuma delas foi tão difícil de responder. E aí ela deu para o rei 120 talentos de ouro, equivalente a 4.000 quilos de ouro, 4 toneladas de ouro. Grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então, aqui é outro filme, essa pintura do Edward Pointer, mostrando a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, né? Olha como é que era a corte do Salomão, como é que ela estava representada aí, né? O palácio dele era super suntuoso. Tudo multiplicado, assim, parecia o rei do Egito, parecia o faraó, né? O palácio, a atitude, o rei, né? O rei Salomão parecia um faraó. E aí, né? No texto fala ali no versículo 14 que o peso de ouro que chegava para Salomão anualmente era de 666 talentos de ouro. Multiplica isso por 34 quilos. 666, olha que número é esse? 666, né? 666. 666 vezes 34. 22.000 quilos de ouro por ano. Está respondido, Ivana? Como é que ele tinha tanto dinheiro? Tá difícil aparecer uma rainha de Sabá aí, né? No dia de hoje. Nossa Senhora. Mas o que acontece é que, bom, ele tinha essa coisa, né? Mostra ali um orgulho muito grande.
assim que ele termina o tempo, ele começa a tomar decisões bem duvidosas, vou falar assim, né? E aí o reino começa a desmoronar. Ele começa com a decisão de se casar com as filhas de outros reis. Então ele se casa com várias filhas de reis, várias mulheres. Centenas delas. Não são 10, não. Imagina. Ele se casa com as filhas dos outros reis, porque os caras tinham interesse também, né, no rei poderoso. E então ele vai se casando e vai aumentando o reino. Por alianças políticas, ele introduz outros deuses. Olha só que coisa interessante. Então, com o objetivo de aumentar, né, por uma razão política, sua influência política, ele começa a aceitar outros deuses dentro do reino de Israel. Isso é um outro alerta que a gente faz, né? Eu não gosto muito dessa expressão, às vezes ela tomada ao pé da letra pode ser perniciosa. Mas por que nós, espíritas, falamos muito da tal da pureza doutrinária? Porque se a gente deixar, em nome de vamos encher o centro, vamos atingir mais pessoas, a gente começa a adotar dentro da casa espírita atitudes, processos que não são espíritas. Né? E do mesmo jeito que Salomão fez aqui. Né? E aí a consequência final é desmoronar. Né? É desmoronar. Bom, e aí ele, com essa riqueza toda, né, ele constrói um exército enorme e até institui trabalho escravo nos seus projetos de construção. Então, todos os templos, as coisas que ele vai construindo, é tudo escravos. Então, ele começou a mudar tudo, né? Aquelas leis lá de Moisés, os 10 mandamentos, os 613 mandamentos que estão lá, né, na Torá, ele começa a mudar tudo. Fala, Cláudio. Todo esse reinado, esse local físico desse reinado dele, seria equivalente a que local hoje na Terra? Jerusalém. Aquela área ali de Jerusalém? Isso. Vamos lá. Bom, aí a queda de Salomão, né? Eu comecei aqui com as mulheres, né? Já falei, imagina, 100 mulheres, 100 esposas, outros deuses, né? É um risco enorme. E aí ele começa a ter inimigos externos, né? Ô, André, só para falar o que está fazer uma observação. É como na vida hoje. Quando a gente começa a colocar interesses próprios, né, no meio de algo que é... Em qualquer situação da vida, que a gente começa a visar só interesse pessoal, as coisas não dão muito certo, né? Então a gente começa a perder Como é que eu vou falar? Os princípios, né? A gente perde os princípios, né? Isso aí. E aí começa a história do Jeroboão. O Jeroboão, que era um preferido lá, um cara forte no reino, se revolta. E aí ele tenta dar um golpe de Estado e ele perde. Salomão tenta matar ele e esse Jeroboão foge para o Egito e fica no Egito até que Salomão morra. E aí, ao fim de 40 anos de reinado, né, acontece a tal da divisão. Depois que Salomão morre, né, o Roboão e o Jeroboão se entram em conflito. Né? E aí, o Roboão, o que acontece? Que é era o herdeiro de direito, recebe os chefes dos reinos, né, de Israel, das tribos de Israel, e eles falam para ele assim: ô Roboão, o teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Diminui esse trabalho, esse jugo pesado, e nós vamos servir a você. Aí o Roboão responde: não, meu pai tornou meu jugo pesado o seu jugo, e eu vou fazer mais pesado ainda. E aí os reis, os chefes das tribos, se revoltam e se separam, vão lá para Jeroboão. O Jeroboão, lá atrás, já tinha sido ouvido, quando ele começa aquela revolta dele, um profeta chamado Aías falou para ele que ele seria o futuro rei. Então ele pega, depois dessa rejeição de Roboão para o chefe das 10 tribos,
do norte, o Jeroboão vira rei das tribos do norte, das 10 tribos do norte. E os únicos que se aceitaram se sujeitar a Roboão foram as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, né? E aí começa a haver essa briga, como eu falar assim, essa rebeldia, né? Vou mostrar aqui. Ficou dividido assim, né? Você vê o reino de Israel, que é a parte norte, a capital Samaria. O reino do sul, o reino de Judá, a capital Jerusalém. Ao norte, Israel, chamado reino de Israel, era Jeroboão, começou, tinha 10 tribos, e com o passar do tempo, foram 9 dinastias diferentes de reis que foram tomando conta desse reino do norte. E no sul, começou com Roboão, eram 2 tribos, e só ficou uma dinastia, a dinastia de Davi. Davi, Salomão, né? Roboão, e aí foi seguindo sempre, todos os reis do sul eram descendentes de Davi. Tá? Bom, qual é o outro grande propósito desse livro de Reis, né? É introduzir os profetas. Né? Qual é a função dos profetas? Os profetas são figuras-chave de Israel, né? Depois de Davi, de Salomão, antes eram juízes, lembra? Depois de Josué, foram o tempo dos juízes, depois foi o tempo dos reis, e agora vai virar os profetas. Os profetas já começaram lá com Samuel, Natã, né, que Samuel aconselhou o Saul, depois Davi, depois Natã, que sucedeu o Samuel. E aí vão aparecendo os profetas. Vai aparecer agora aqui o Elias, o Eliseu, e aí assim por diante. Os profetas, eles não eram... O profeta, hoje em dia, teve até essa discussão outro dia lá no nosso estudo, a gente vê na televisão, né? Fulano vai profetizar, né? Profetizar é igual a cartomante, vai adivinhar qual é o resultado do jogo. Então, o profeta não era um cartomante. Os profetas, lá naquela época, eles falavam em nome de Deus. Eram médiuns. Os profetas eram médiuns. Médiuns que entravam em contato com espíritos superiores e passavam as informações dos espíritos para o povo de Israel. Eles tinham assim a função de ser os vigilantes da aliança que Deus havia feito com Moisés. E depois ser renovado com Davi, né? O rei de Abraão, de Moisés, de Jacó, de Davi, né? É o mesmo Deus. Então, essa aliança aí. Então, os profetas combatiam a idolatria, a injustiça, o egoísmo dos reis, e estavam sempre lembrando Israel, olha, gente, o que a gente tinha, o combinado era outra coisa, não é isso aí que vocês estão fazendo, não. Tá? Então, bom, esse é o texto que eu estou falando, reforçando o que eu estou falando. Então, para que se cumprisse os 613 mandamentos da Torá, os profetas se conclamaram Israel a se arrepender e seguir o seu Deus. Aí, nas seções centrais do livro de Reis, Deus levanta os profetas para responsabilizar esses reis. E é interessante que a própria Bíblia avalia os reis. Eles vão falando de rei por rei. Né? Vamos ver aqui. Depois da Sabá, revolta de Salão. Aí tem a divisão, capítulo 13. Aí começa, ó. Roboão de Judá, lá no capítulo 14. Aí fala dele. Aí depois, e diz que ele foi bom ou que ele foi ruim. Foi ruim. Aí Abias de Judá. Aí fala se foi bom ou se foi ruim. E tem uma avaliação lá. Houveram 20 reis, né, nesse período aí. No norte, nenhum deles foi bom. Todos erraram. Quais eram os critérios para ser considerado bom? Adorar somente um Deus, não se livrarem da idolatria, acabarem, combater a idolatria e serem fiéis à aliança de Deus. E no sul, 8 desses reis foram aprovados, 12 não. Então, os reis do norte
foram muito negativos, já aqui no livro do Reis. E em Crônicas também repete. Nos próximos livros também repete. Né? Então, isso é bastante interessante. Bastante interessante essa situação aí dessa divisão. Bom, aí o Elias, aparece Elias. O Elias começa lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, vai até o segundo livro de Reis, no capítulo 8. Essa história do Elias. Então, já falamos sobre isso. Os profetas mais proeminentes são os do norte. Elias e o seu discípulo Eliseu são do norte. Elias era um homem selvagem, vivia no deserto. E o arqui-inimigo dele é o rei Acabe. E a esposa dele é a esposa cananeia Jezebel. Quem já ouviu falar? Jezebel até uma novela, se não me engano. Jezebel é uma vilã muito forte na Bíblia, tá? Algumas histórias sobre Jezebel são faladas aí. Muita gente fala sobre isso. E o Elias, ele era muito forte, muito vigoroso e às vezes violento. E tem uma passagem muito famosa, né? Ele desafia 450 profetas de Baal para uma competição, para ver qual Deus era o Deus real. Tá? Eu vou ler aqui no capítulo 18, versículo 22, quem quiser abrir aí. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, do 22 ao 40. Então Elias disse: fiquei sozinho como profeta do Senhor, ao passo que os profetas do Baal são 450. E nos deem 2 bezerros. Escolhei um, esquartejai e o colocai sobre a lenha, sem pôr fogo. Eu prepararei outro bezerro e colocarei sobre a lenha, sem pôr fogo. Então, o que ele falou? Prepara a lenha para fazer o holocausto. Vai pegar o Elias vai pegar um bezerro e vai botar em cima da lenha dele. Os profetas de Baal vão pegar o outro bezerro e botar lá no morto, né, em cima da lenha dele lá. Aí o Elias fala: vós invocareis o vosso Deus e eu invocarei o Senhor, Deus. E o Deus que responder enviando fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo mundo concordou. Beleza, boa ideia. Então Elias falou, mandaram fazer, e aí fizeram, e aí, lá no 26, pegaram o bezerro que lhe deram, prepararam e estiveram invocando Baal da manhã até o meio-dia. Baal, responde-nos! Mas não havia nenhuma voz, nenhuma resposta, enquanto pulavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, o Elias começou a zombar deles. Grita mais forte! Baal é Deus, mas estará meditando, muito ocupado, ou está viajando, talvez dormindo, talvez acorde. Então gritaram mais forte. Fizeram cortes em si mesmo, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até jorrar sangue por todo o corpo. Passado o meio-dia, entraram em transe, e assim estiveram até a hora da oferta. Mas não se ouvia nenhuma voz, nenhuma palavra, nenhuma resposta. Então Elias disse para o povo: chega junto. Todos se aproximaram, ele construiu o altar para o Senhor, que estava demolido, pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Jacó, a quem o Senhor havia dito: tu te chamarás Israel, e com as pedras ergueu um altar em honra do Senhor. Fez um canal ao redor do altar, com capacidade de 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o bezerro e pôs sobre a lenha. E disse: enchei 4 cântaros de água, derramai sobre a vítima e sobre a lenha. Aí pegou o bezerro, jogou a lenha, jogou a água. A água, e jogaram de novo, 3 vezes. A água correu ao redor do altar, até que o canal que tinha em volta ficou cheio d'água. Chegada a hora da oferta, o profeta Elias se aproximou e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, saiba-se hoje que tu és o Deus de Israel e eu sou o teu servo.
que fiz isso sob tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és o Deus verdadeiro e que és tu quem lhes mudará o coração. Então o Senhor enviou um raio que incendiou a vítima, o bezerro, a lenha, as pedras e o pó, secando a água do canal. Vendo isso, todos caíram com o rosto por terra. Aí o pessoal começou a dizer, Deus, o Senhor Deus é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus verdadeiro. E Elias falou, prende os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E aí, eles prenderam, Elias fez descer, levou eles para o rio, chamado Quisson, e aí cortou o pescoço de todo mundo. Lá no Novo Testamento, né, João Batista é o Elias que tinha de vir. E como que João Batista morre? Aí. Degolado, decapitado, né? Morre decapitado, para se reportando, né, a essa situação aqui. Espiou, né, a falta espiando dele lá nessa reencarnação falta, que ele mandou matar, degolar os 450. Isso aí. Então, uma coisa lá do Novo Testamento, que está falando sobre isso, e Jesus fala, né, ele é o Elias que há de vir. O que é interessante, né? Bom, eu vou entrar aqui, vou começar a correr um pouquinho, que eu acho que eu estou me atrasando. Aí já entramos no segundo livro de Reis. Elias, os protagonistas, Elias, que é o profeta de Israel, ele fez um monte de atos extraordinários de fé, dos milagres. Acabe era o oitavo rei mais perverso de Israel, do norte, do reino do norte. Jezebel casou-se com Acabe, se tornou rainha de Israel, e ela que promoveu a adoração a Baal. E o Eliseu é o sucessor de Elias. Depois vieram Jeú, rei do norte, que foi usado por Deus. É o Jeú que mata o Acabe. Depois veio Joás, depois Ezequias, Senaqueribe, bom nome para botar em filho, e depois apareceu Isaías, um profeta que ministrou durante o reinado dos 5 reis de Judá. Então, Isaías é do sul. Tá? E esse Senaqueribe aí foi o rei da Síria que destruiu, que conquistou lá a Judá. Na verdade, ele conquistou foi o reino do norte, mas daí, vamos chegar lá. Manassés, filho de Ezequias, 14º rei de Judá. Josias, 16º rei de Judá, bisneto de Ezequias, permaneceu fiel a Deus. Tem um livro de Josias lá na frente. O Josias, a gente quando lê aqui o texto, ele vê assim, o Josias foi o rei que orou assim, gente, tá tudo errado. Vamos dar um freio de arrumação, vamos mudar tudo. Então, a história dele é contada em detalhe em outro livro lá na frente. Joaquim, que foi um rei ruim. Zedequias, que foi o último rei de Judá, do Reino do Sul, que foi capturado pelos babilônios lá no exílio do Reino do Sul. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que conquistou Jerusalém. Esse aí também é conhecido, né? É um dos mais conhecidos. Olha, nós vamos falar dele, de Ciro também, isso vai aparecer. Os profetas para frente, Daniel, Josias, todo mundo vai se envolver com esses caras aí. O Nabucodonosor e depois o Ciro. Tá? Mas isso é história lá para frente. Bom, o Elias ele faz alguns milagres. Né? O Elias, ele enviou uns corvos para alimentar ele mesmo, né, com pão e carne da manhã de tarde, quando ele estava no deserto. Ele alimenta uma viúva durante muito tempo, com uma farinha, vasilha de azeite na botija. Só repondo, ele vai repondo. É igual Jesus multiplicando o vinho e os pães, ele vai fazendo. Ressuscitou o filho de uma viúva. Ele faz o milagre, né, do fogo lá, do Baal. Ele joga outra situação lá, ele envia fogo do céu que mata lá um oficial e 50 soldados. E tem uma hora que ele, no segundo capítulo do segundo livro de Reis, ele precisa atravessar o Rio Jordão, ele vai lá e separa o rio de novo. Lembra que Josué também fez isso?
igual Moisés fez lá no Mar Vermelho, né? E o que é interessante é que o final, o Elias não morre. Por que se falava, então, que Elias tinha que voltar? Porque o Elias é arrebatado. Desce uma carruagem do céu, ele sobe na carruagem de fogo, ele sobe na carruagem e vai embora. Né? Isso está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 2, dos versículos de 9 a 11. Então estavam o Elias e o Eliseu andando juntos. Ao Elias disse para Eliseu: pede o que você quer que eu faça por ti antes de eu ser arrebatado da tua presença. Quer dizer, Elias já sabia que ia ser arrebatado. Mas, André, isso não é alegórico, não? Não, é o custo, é a história, é claro que é alegórico. Né? Porque... É óbvio, é que não acharam o corpo dele, como é que explica? Né? Ele foi arrebatado. Por isso também que se esperava, né, lá no Novo Testamento, se esperava que Jesus viesse numa carruagem de fogo. Primeiro tinha que vir um Elias. Como é que o Elias ia vir? Ele não saiu na carruagem de fogo? Ele ia voltar na carruagem de fogo. E Jesus também. Né? Uhum. E olha só coisa interessante. O Eliseu fala assim: que me seja dado uma dupla porção do teu espírito. Então Eliseu pede para que um pedaço do espírito do Elias vá para ele. Aí o Elias respondeu: pede uma coisa difícil, não dá para dividir espírito. Olha só, o espírito é indivisível. Se me vires ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separaram um do outro, e Elias subiu no céu um turbilhão. Então, Elias, na história da Bíblia, é arrebatado, vai embora. O Eliseu também faz milagres. Então, ele também divide lá. O pessoal conta, às vezes, 14 milagres. Só que tem alguns milagres que não são bem milagres, não são meio macabros, eu preferi não tirar. Né? Então, o rei Jordão é dividido. Ele purifica uma fonte em Jericó. Essa história da fonte ser purificada em Jericó tem uma referência lá na frente com Jesus. O azeite da viúva é multiplicado. Ele ressuscita um menino que estava morto. Um guisado, um cozido que estava envenenado é purificado. Ele multiplica a comida dos profetas. A Naamã é curado da lepra. Mas esse Gease aí depois fala mal do Eliseu. Aí ele que pega a lepra. Né? Tem uma hora que o rapaz perde um machado na água. Aí ele fala assim: não, vai lá no rio que tu vai achar. Aí o machado flutua. O ferro do machado flutua. E tem outra situação que o exército sírio se torna cego. Né? E a maioria dos milagres de Eliseu são ligados à água. Isso é apenas uma curiosidade. Bom, depois de Eliseu, né, Eliseu morre, aparece o Jeú. O rei Acabe e a Jezebel, eles foram com certeza os piores reis que tiveram. Né? O Acabe era um songamonga. Ele fazia o que a Jezebel queria. A Jezebel é que era a verdadeira rainha. Ele fazia o que ela mandava. Às vezes ele fazia um troço que era bom, ela não, faz diferente. Então você lê aqui os textos, está em Crônicas, e também está aqui em Reis, ela apronta horrores. Ela é uma verdadeira vilã, que ficava por trás ali só buzinando. Ela era um espírito obsessor, o espírito obsessor do rei Acabe, que era totalmente possuído por ela. Fazia o que ela mandava. Bom, depois que Eliseu morreu, o Jeú foi ungido rei de Israel. E aí, o Jeú levou um regimento. Essa Jezebel era tão ruim, que ninguém gostava dela, nem quem trabalhava com ela, nem os servos dela gostavam dela. Aí o Jeú pega um regimento, vai até a casa de Jezebel, na cidade de Jezrael, e a confronta. Começa a xingar ela. Aí esse texto está lá no capítulo 9 do 2 de Reis, do 30 ao 37. Eu não vou ler, não, que eu já li muito da Bíblia. Aí ele vai lá, começa a xingar ela e chama os servos. Vem cá, vocês não gostam dela, não?
joga ela aqui pela janela. E aí, eles defenestram ela, jogam ela pela janela. E aí, a mulher maldita morre. E depois disso, todos os filhos dela e do rei Acabe são assassinados. Isso aí está cumprindo uma profecia que o Eliseu fez anos antes. Né? O Eliseu fala para ela que tu é tão ruim que tu vai acabar mal. E aí, depois do Jeú também vai lá e mata o resto dos sacerdotes do deus pagão, do deus Baal. Bom, vamos lá. Israel no exílio. A queda da Samaria. Começa, lá no capítulo 2, versículo 17 a 19, começa a falar desse rei Salmaneser, rei da Síria. Ele invade o país do norte, marcha contra Samaria e sitia a cidade por 3 anos. 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias também é um dos livros aqui, tá? O exército caldeu conquista, que é o chamado exército da Síria, conquista Samaria e deporta todos os israelitas para a Síria. Então, sai todo mundo dali daquela região, eles são expulsos daquela região e vão para a Síria. No capítulo 22, se não me engano, capítulo 22 do 2º livro de Reis, é isso mesmo. Um minuto. 22. Me perdi aqui. Isso. No capítulo 22, no 23, desculpa, no 25, capítulo 25 do 2º livro, ele narra a queda de Israel, de Jerusalém. Então, lá no versículo 18, começa assim: todos os objetos do templo, capítulo 25, todos os objetos do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo de Israel, quer dizer, aqueles candelabros todos, aqueles querubins, todo o tesouro dos reis e de seus oficiais, tudo, Nabucodonosor pega e leva a Babilônia. Eles queimam o templo de Salomão, derrubam as muralhas, incendiam todos os palácios, destrói tudo. Depois, Nabucodonosor deporta para a Babilônia todo o resto da população que escapara da espada. Quem não morreu, vira escravo. E aí vão servir para ele e os seus filhos até o estabelecimento do reino persa, até o Ciro. Isso a gente vai ver lá na frente. Então, essa figura aqui mostra bem, né, a cidade de Jerusalém em chamas e o povo de Israel aí agora escravo. Essas questões religiosas que existem hoje, né, entre Israel e Jerusalém, eu acho que ainda tem muito a ver com essa herança aí, né? Dessas divisões, né? A quem eles lutam até hoje para quem pertence a Jerusalém, né? Aquela questão religiosa. Essa parte com os palestinos é mais moderna, sabe? Porque Jerusalém foi tomada depois, né? Porque os muçulmanos começaram só no ano 400 depois de Cristo, né? Então, os muçulmanos invadiram ali aquela região da Palestina e tomaram conta de Jerusalém. Aí depois os cristãos começaram a brigar e os judeus ficavam ali de joguete naquela história, né? Então, as cruzadas foram sobre isso. As cruzadas foram para tirar os mouros, né, de Jerusalém. Então, Jerusalém sempre foi disputada, sempre foi conquistada, né? Mas os judeus voltam para a Terra Prometida depois do povo persa. Essa história começa lá no Daniel. Lembra? Daniel na Cova dos Leões e tal? A gente vai ver isso lá na frente, tá? Bom, qual a moral dessa história? Esse livro ele fala da prova do poder. O que é essa prova do poder? No livro do Céu e Inferno, a segunda parte do livro do Céu e Inferno, ela é muito interessante porque ela tem um monte de depoimentos. E na parte dos espíritos sofredores, tem um depoimento, né, do príncipe Ourã. E aí ele começa assim:
Orai por mim. Felizes os humildes de coração que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a sua provação. Quer dizer, ele começa assim. Orai por mim. Felizes os humildes de coração que escolheram uma posição modesta nessa encarnação, né? Na encarnação, para cumprir a sua prova. Vós todos, a quem devora a inveja, quer dizer, quem tem inveja de quem é rico, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Permita-me, Senhor, a mim, um déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho, entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Quer dizer, esse príncipe Orã, ele se chama assim porque ele foi um príncipe, um rei, um governante, que foi um déspota. Um déspota é um rei, tipo aqueles reis lá de Israel, né? E aí ele continua. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que não se esqueça que nunca de que ele é fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e dos favores que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras, e sucumbi sob o peso superior às minhas próprias forças. Esse texto dele não é exatamente o que aconteceu com aqueles reis lá de Israel, né, que estão relatando exatamente isso. Né? Abusavam do poder que tinham, foram duros com né, o Reboão, né, o Reboão vira e fala assim, não vou aliviar o jugo, não, vou botar vocês mais, né, o jugo mais pesado. E aí, o que esses espíritos passaram, né, depois que eles passaram por isso? A Bíblia, ela fala sempre para a gente tem sempre que pensar no simbolismo daquilo. Esse livro todo mostra que toda vez que você age como príncipe Orã, ou como um rei daquele, a consequência é que a gente vai ter que espiar isso. Espiar como? Com sofrimento, né? Com exílio. O que é o exílio? É você ir para um lugar que não está legal. A gente está reencarnado aqui em Petrópolis. Está tudo muito bom. Vai que a gente vai ter que reencarnar num país em que a gente reclama do frio aqui, vai ter que reencarnar num país em que a temperatura, né, lá na Alasca, um gelo do cacete. Ou reencarnar num lugar que é quente pra caramba. Ou até em outro planeta, né, em outro orbe. Por quê? Todos esses espíritos que passam por essa prova do poder e que sucumbem, né, eles passam pela mesma situação que o povo de Israel está passando. Não adianta você ter um templo, não adianta você ser rico, não adianta porque, no final das contas, quando você começa a aprontar, dá errado. Né? Sempre dá errado. Toda vez que a gente se desvirtua, sai do nosso caminho, dá errado. Então, por que os espíritas são todos assim, certinhos, né, pureza doutrinária? Porque se a gente começar a trazer práticas que não são espíritas para cada espírita, para fazer a casa encher, vai deixar de ser casa espírita, vai ser outra coisa. E nós não queremos que... A gente não faz isso só porque tem que ter a pureza, não é a pureza pela pureza. A gente faz isso porque, quando a gente se desvia desse caminho, a consequência pode ser dura, pode ser pesada. Como foi para Salomão, como foi para Davi, como foi para esses reis todos aí, que a gente está vendo. Bom, gente, chegamos ao fim desse estudo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um resuminho aí. Eu vou pedir para vocês estudarem aí o livro de Crônicas. O livro de Crônicas 1 e 2, eles são um resumo. O Crônicas, ele começa lá com Adão, com Abraão. Ele começa de Adão a Israel, primeiro capítulo. E ele vai repetindo um monte de coisa que a gente já viu aqui. E só que é interessante que ele vê, por exemplo, ele só mostra o lado bom de Davi, só mostra o lado bom de
de Salomão, ele só olha o lado bom das coisas. É muito interessante. Ele conta a história toda, mas ele mostra muito mais o lado bom do que o lado... E não fala dos lados ruins. É outra visão, outro ponto de vista. Que é bastante interessante a gente ler isso aqui para você ver como é que o ponto de vista do escritor aqui desse livro, tá? Do autor do livro.